Tem os caras, o Mark Zuckerberg lá, famosamente construindo um bunker, né? Claro. Você tem o William Sutskever, que é o cofundador da OpenAI, que criou o ChatGPT. A gente só fala de Sam Altman, né? Mas o grande gênio da OpenAI era esse cara, Ilya. Ele saiu da empresa, acho que em 2024, e recentemente saiu uma matéria sobre ele no New York Post, que um dos participantes de uma reunião do conselho lá da OpenAI, ele disse que o William falou assim, antes da gente lançar a inteligência artificial geral, a AGI, a gente vai entrar no bunker. Aí o maluco, ué, como assim, bunker? Ele falou, é bunker, a gente está construindo bunker porque se a inteligência artificial der uma louca e vier para cima, a gente já está escondido. Aí o cara falou, mas como assim? Não tô entendendo. Ele falou, meu irmão, é de graça. Tá aberto para vocês, para todo mundo aqui. Quiser entrar, entra. Não quiser entrar, não entra, pô. Mandou essa. E aí ele falou, nós vamos fazer isso para nos proteger em inglês é rapture, né? Rapture é arrebatamento. Eu falei, meu irmão, o cara tá usando parada bíblica para falar de bunker. Aí você começa a ver que o Peter Thiel, que é aquele famoso, cara, ele fala sobre Apocalipse 24 horas por dia, sobre o anticristo. Ele cita versículo bíblico de cabeça. O cara tá ligadaço nessas paradas. Parece que essa galera meio que tá entendendo que o apocalipse vai rolar de uma forma ou de outra, seja com um apocalipse espiritual ou com a Terceira Guerra Mundial mesmo. E eles estão construindo os bunkers, cara. Não só os bunkers, eles estão construindo as naves para sair fora, se der zebra. O objetivo da SpaceX de ir para Marte é esse, né? E não é só o Elon Musk. A gente tem o Richard Branson, que é da Virgin. Ele tem aeronaves também, naves. E o Jeff Bezos também, com a Blue Origin. Então, esses caras... vamos dar um passeio aí, me dá uma grana que eu te levo para dar um rolé. Não, eles estão montando o plano C, plano B é o bunker, né? Até combinou, né? Com a letra B, né? O C é... Vazar. É tipo, cagou geral, né? O C já era, deu M, vambora. Pois é, nem o bunker vai resolver. Mas esse projeto da Virgin aí não tá mais devagarzinho? Então, vai depender de vários fatores. A grana que o cara tem e a qualidade dos engenheiros, né? Porque para botar foguete para dar marcha reta, igual a SpaceX, você tem que ter os mais ninja, né? Tem que ter uns contratinhos com a NASA também. Lógico, isso é um motivo de muita briga entre eles, porque os caras chegam comprando o passe da galera, né? A Google chega lá no concorrente e fala, tu ganha quanto lá? Pô, te pago o triplo. Aí vira uma briga entre os caras, né? Tipo o que acontece no filme Mountain Head. Mountain Head é um filme muito legal, que tá nos streams aí para quem quiser assistir. Conta a história de 4 magnatas da tecnologia que se encontram numa casa de campo e enquanto eles estão lá começa um caos no planeta Terra e eles decidem se eles já ajudam a destruir o mundo e eles assumem o controle do mundo ou se eles vão aproveitando oportunidades para ganhar mais dinheiro. Então você vê que são 4 caras que se odeiam, mas na verdade eles são amigos também, mas estão sempre competindo com o outro, puxando o cliente um do outro, vendo quem tá na frente, quem tá... O cara fala, você tá valendo 53 bilhões, né? Não, na verdade 58, acabei de ver agora. Aí fica essa competiçãozinha, né? Quem tá em primeiro, segundo, terceiro. Então é uma briga ferrenha, mas no final das contas eles estão juntinhos no mesmo propósito, né? De garantir a preservação do status quo, né? Do estado de coisas deles ali, né? No fim isso é o mais importante para eles. Para eles até não morrer também, né? Por isso que eles investem muito nessas tecnologias de extensão da vida, busca pela imortalidade, né? O Peter Thiel é super aficionado com isso. Mas acho que tá dando muito certo não, que ele tá igual um maracujá de gaveta aí. Tem aquele outro cara que eu não lembro o nome dele, que ele tá investindo pra caramba numas paradas pra ele se manter jovem. Sim, que ele pega o sangue do filho, né? Uns bagulho assim. Toma umas vitaminas. É muito doido, porque assim, ele gasta muito tempo da vida dele tentando se manter jovem pra viver mais, mas qual a graça disso se ele não tá vivendo agora também? É meio estranho. Acho que ele tá achando que ele vai chegar num ponto que ele não envelhece mais, aí valeu a pena, porque, né, vou correr em busca do tempo perdido. Bom, boa sorte. O cara tá igual um vampiro, igual um defunto, né? Tá esquisitão, Tá meio... Não tá normal, não. Igual um vampiro. Tá precisando pegar um bronze, né? É o cara tá brancão, mano. Escrever, cara. Ó, vamos lá. Michael mandou R$20. VCs acham que o Epstein era Mossad porque não colocam os files abertos para o público. Ó, aproveita aí, ó, e dá o like e se inscreve no canal, hein? Tu acha que o Epstein era Mossad? O que eu acho não importa, né? Vai mudar alguma coisa? O que eu acho, né? Então... cara, eu não vou me lembrar o nome desse cara. Quando o Trump entrou em 2000 a eleição foi 2017, ele entrou em 2018, né? Quando ele entrou em 2018, ele escolheu um cara que eu acho que era para ser secretário do comércio, ou secretário de alguma outra coisa, e pô, tô triste que eu esqueci esse nome. Aí o cara ia passar por uma sabatina no Senado. Padrão, né? O cara vai assumir um cargo ali no governo,
sabatina no Senado. Na pré-sabatina, chegaram para ele e falaram, tem uma pergunta que se fizerem no Senado, você tá ferrado, hein, meu irmão? Quero ver como é que você vai responder. Aí ele, qual pergunta? Por que tu livrou a cara do Jeffrey Epstein na primeira vez que a gente prendeu ele? Aí falou, meu irmão, eu prendi o cara. Ele era procurador lá da Flórida. Me ligaram e falaram, meu irmão, libera esse cara. Aí ele falou, por quê? Esse cara tá acima, é muita areia pro teu caminhão. Ele falou, por quê? Esse cara é ativo da inteligência. Ele é dos nossos. Libera. Aí ele falou, eu liberei, né? Vai fazer o quê? Mandaram, falou que é muita areia pro meu caminhão, tá acima do meu pay grade, eu liberei, pô. Então, assim, a gente tem provas que o cara tinha vínculo não só com uma, mas com algumas agências de inteligência. A namorada dele, né, a Ghislaine Maxwell, era filha do Robert Maxwell, que é conhecidamente um agente triplo, né? O cara é agente Israel, do MI6 e russo também. E esse cara era multimilionário e tinha uma empresa, uma editora chamada Pergamon Press, e ele que inventou esse negócio de peer review, revisão de pares, né? Que na verdade foi uma grande malandragem dele. Porque o que acontece? Ele inventa esse negócio que para um artigo acadêmico ser legítimo, ele tem que ser revisto por várias pessoas. E aí ele lança um monte de jornal acadêmico, ele virou o rei dos jornais acadêmicos. E aí meio que ele que manda. Ele que mandava tudo. Então, uma jogada genial do cara. E esse cara, daquela questão da morte, né? Ele tava no iate dele, no iate acho que no Mar Mediterrâneo. De repente ali acharam o corpo dele boiando pelado. Ele falou, o que aconteceu? Será que tomou um jogoró e perdeu a... não, ele teve um mal súbito ali que ele infartou, mas ele também estava com pneumonia, tudo ao mesmo tempo. Aí eu falei, estranho. Porra, muito estranho. O cara tava no iate, Depois de muitos anos achando que eliminaram o Rob... e aí, só para complementar, quando ele morre, olha só, o Robert Maxwell, se eu não estou enganado, ele é um lituano, ou outra nacionalidade, com cidadania britânica. Ele não é originário do Reino Unido. Sabe onde é que foi o velório dele? Em Israel. E todos os ex-diretores do Mossad estavam presentes. Tem algo aí, né? E aí os jornalistas perguntavam, primeiro, por que esse cara está sendo enterrado aqui se ele não é israelense? Segundo, por que tem tanta gente poderosa no velório dele? Um dos ex-diretores do Mossad, que eu não me lembro qual deles foi, falou, um dia o mundo vai saber a grande contribuição que ele deu para toda a humanidade. Cruzando as informações na espionagem no setor de inteligência. Então a ideia é que através da filha, Ghislaine Maxwell, que está viva ainda, está presa, ele acionou o Jeffrey Epstein. O Jeffrey Epstein foi cooptado por eles para trabalhar numa outra operação de inteligência, que era uma operação de inteligência padrão, que é Honey Trap, né? Honey Trap, você bota uma mulher sedutora para derrubar o cara, né? Tem uma série agora na Netflix que é O Espião, que é com Sacha Baron Cohen, que conta a história do Eli Cohen, que foi o primeiro cara, assim, na história recente que fazia isso. Eli Cohen era um judeu egípcio que tinha um sonho de ser da inteligência israelense. E ele tinha um ponto positivo, que ele falava árabe fluente, porque ele era egípcio, né? Egípcio, porém judeu. Então ele fez várias provas para o Mossad, não foi aceito, até que ele passou na prova. E aí os caras falaram para ele, a tua missão vai ser o seguinte, como você vem do Egito e você é fluente em árabe, você vai se infiltrar na comunidade árabe e vai ser nosso informante. Você vai se passar por árabe. Aí ele falou, beleza. O que eles fizeram? Mandaram o cara para a Argentina, metralharam o cara de grana. O cara era um bom vivan na Argentina, que fazia altas festas na mansão dele, na cobertura, e ele se apresentava como um sírio. Eu sou sírio, né? Eu sou um cara sírio, inventou outro nome, e começou a se envolver com o alto escalão da comunidade síria na Argentina. Para quê? Para ele criar uma história fake, de que ele era um sírio que ganhou muito dinheiro na Argentina, para ele voltar para a Síria e chegar ao alto escalão do poder na Síria, com esse esquema, festinhas na cobertura. O que ele fez? Ele virou um dos melhores amigos de Hafez al-Assad, que é o ditador antigão da Síria, pai do Bashar al-Assad. E ele mandava as informações para a galera toda. Ele tirava as fotos dos caras com as menininhas, chantageava os caras, mesmo esquema do Jeffrey Epstein. Só que aí, meu irmão, interceptaram uma comunicação dele, e aí ele foi para Israel, falou, meu irmão, não dá mais, nego tá se ligando que eu sou somebody. Os caras falaram, não, faz uma última missão lá pra gente. E, pô, não dá, cara, não dá. Os caras, não, é só mais uma. Pegaram e barbarizaram, ele foi espancado na rua, enforcado. Nossa, cara. Bom, é muito sinistro, porque, assim, tem tanta coisa acontecendo. Pra mim, toda vez que eu troco ideia contigo, assim... Muita coisa. Não, a sensação que eu tenho é, meu irmão, a gente tem uma história que contam,
Isso. E tem mais outras camadas. E tem várias outras várias. camadas, né? É. Porque o que acontece por baixo dos panos, assim, a gente acaba descobrindo só depois quando alguém se rebela, né? No fim das contas, e resolve falar. Sim, você tem um dissidente ali. Porque senão... Whistleblower, né, que eles chamam. Senão a gente meio que fica nas escuras infinitamente. E aí, então, por isso que eu falei que você lê um livro como One Nation Under Blackmail, da Whitney Webb, você fala assim, cara, quão otário que eu fui de acreditar nessas paradas que me ensinaram no colégio. Dá essa sensação. Muito que no sinistro. início é ruim, mas depois é boa. Você fala, eu era otário, agora eu tô menos um pouco. Bom, tem que tomar cuidado. Nisso aqui não me engana mais. Me engana com outra parada aí. Ou pelo menos, assim, agora sobre quando eu ver alguma coisa, eu já fico com uma pulga atrás da orelha. Será que tem? E no fim, essas relações de guerra, ou motivações para guerra, ou essas relações sinistras aí entre os países, e a gente descobre que até em atos terroristas, geralmente, ou possivelmente, tem as outras camadas ali por baixo. Não, quer ver um exemplo rápido? A gente falou de Síria. Síria, desde Hafez al-Assad até agora com Bashar al-Assad, sempre foi um país amigo da Rússia. Era um representante da Rússia no Oriente Médio. Então, o que acontece nesse detalhe? Os Estados Unidos, para tentar derrubar o Bashar al-Assad, o que eles fizeram? Várias coisas. Tentando achar uma solução para não ter que entrar lá com soldados americanos e gerar um grande problema de soberania, opinião pública internacional, Tribunal Penal Internacional. O que eles fizeram? Eles bancaram grupos terroristas, como a Irmandade Muçulmana. Então, vários grupos terroristas, até o ISIS tem uma influência dos Estados Unidos, tem um patrocínio. Os Estados Unidos já criaram grupos terroristas, até o Hamas tem uma certa influência americana, porque o Hamas ele surge para fazer uma disputa com a Organização da Libertação da Palestina, a OLP, que era do Yasser Arafat. Porque o Yasser Arafat, ele era um cara... Ele não era religioso, ele tinha uma proposta política. E aí eles criam um movimento altamente religioso para dizer que o cara era um infiel, para brigar entre eles mesmo, entendeu? Então, cara, a história é muito louca quando você entende essas malandragens aí do joguinho. E o que mais tem é malandragem aí no joguinho. Bom, vamos lá. Gustavo Loche mandou R$20. Daniel, você conhece o documentário Zeitgeist? Que comparam as histórias de Jesus com outros. Entrada dos USA na guerra até a suposta implosão das torres no 11 de setembro? O que se acha? Eu conheço o documentário de Zeitgeist, né? Lembrando que Zeitgeist é tipo... Zeit é tempo em alemão, né? Geist é espírito. É como se fosse espírito do tempo, né? Se a gente fosse traduzir. Se a gente for pegar também o que quer dizer assim, geralmente Zeitgeist quer dizer sobre tipo iluminismo, o que estava acontecendo naquela época. O espírito ali. Da época, né? O pensamento da época, pensamento o clima da época, né? Aquilo que Michel Foucault vai chamar de formação discursiva, ou episteme, já para quem quiser ler aí As Palavras e as Coisas. É um livro interessantíssimo do Michel Foucault em que ele vai mostrar esse tipo de pensamento em cada época. É um livro sensacional, para quem tiver à disposição, tem que ter o glúteo, né? Tem que ter um glúteozinho favorável. Tem que tomar cuidado com o brioco para não estoporar, né? A hemorroida ali fica doidinha para... dá para ler em pé também, para vir para fora, Dá para ler em pé também. O problema é que aí tu vai ler... Aí é varize. Vai ler um monte, depois tu vai fritar um monte também, né? É verdade. Aí que você começa a cruzar os dados, aí você fala, aí você perde o sono, que a mente fica... Então, cara, o Zeitgeist eu conheço, é interessante pra caramba a obra e mostra um pouco como é que esse espírito do tempo vai configurando as ações humanas e a maneira como a gente interpreta a realidade, né? Lembra do famoso codec, que a gente tinha que baixar para poder rodar os aplicativos? Então, codec significa codificação e decodificação. E eu costumo brincar com codec para mostrar que nós temos um BIOS, né, que é Basic Input and Output System, sistema básico de entrada e saída, memória BIOS, né? A gente, quando olha para o mundo, a gente sempre tem um algoritmo de codificar e decodificar. A gente sempre tem alguma coisa que nos influencia a interpretar o mundo. Então, o Zeitgeist, ele vai falar um pouco disso, né? Como é que determinadas épocas configuram a maneira como a gente olha para o mundo e entende o mundo. Isso é interessante pra caramba, porque tem a ver com a área de operação psicológica, de psicologia social, que foi as áreas que eu dei aula lá no Exército, né? Então, eu acho sensacional esse documentário, é interessante pra caramba. A parte dele comparar Jesus com outras histórias, a gente meio que citou com a ideia da Jornada do Herói, né, do Joseph Campbell, que, na verdade, você procura Jornada do Herói, o livro você não acha, porque não é o nome do livro, é O Herói das Mil Faces,
que ele quer dizer que é a mesma história contada em outras versões. E isso, quando a gente se estuda a religião comparada e tal, a gente vai ver isso. Tem um livro interessante sobre isso, que é o Fator Melquisedeque, que vai comparar como se a história de Jesus fosse uma história original que veio se adaptando em várias formas, como a história de Horus, que é filho dos deuses, né, Osíris e Ísis, a história de Nimrod, que é filho de Semiramis e Tamuz, a história de Mitra e por aí vai. Então, eu acho que isso não invalida a Bíblia, porque a interpretação que eu tenho não é que Jesus é uma falsificação dos mitos anteriores. Porque essa história original, ela já está no Gênesis. Porque no Gênesis o que acontece? Adão e Eva pecam e eles se sentem com vergonha de estar nu, de estarem nus. E aí Deus fala, não, peraí, não precisa tampar com folha, não, vou fazer uma roupa para vocês. Então ele faz uma roupa de couro, de tecido animal para eles. Ali já está a seguinte ideia. Para nós cobrirmos a nossa vergonha, ou o nosso pecado, a nossa nudez, um animal precisa ser sacrificado e do sacrifício dele nós temos o perdão, porque em hebraico o perdão está relacionado à palavra cobrir, que é kafar, né? Kafar dá origem ao Yom Kippur, né? Que é o dia do perdão ou o dia da cobertura. Então nudez na Bíblia significa você estar em pecado e você cobrir a nudez significa o pecado perdoado. Então nessa história de Adão e Eva ali já tem essa ideia de que o perdão vem por um animal que é sacrificado. Depois isso aparece em Abraão também. Abraão, Deus fala que queria que sacrificasse o filho, mas aí na hora que ele vai sacrificar, o anjo fala, não precisa, tem um cordeiro aqui. Então a gente começa a ver que vai ter um cordeiro que vai morrer em nosso lugar. E aí, né, o João Batista vai falar, Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então eu creio que essa história foi aprendida por Adão e Eva, foi contada para os seus filhos, e os filhos foram passando essa história. Por exemplo, depois do dilúvio, sai do dilúvio ali 4 homens e 4 mulheres, que é Noé, Sem, Cã e Jafé, e as esposas, né? Então são 8 pessoas. Dessas 8 pessoas, o filho Cã, por exemplo, ele deu origem ao Canaã. O Canaã deu origem ao povo lá cananeu. Já ele teve um outro descendente chamado Misraim, que deu origem ao Egito. Inclusive a palavra, quando você vai ver notícia em hebraico, ele não fala, Egito é Misraim. Então a palavra hebraica para Egito é Misraim até hoje. O Misraim deu origem ao povo egípcio. E o povo egípcio, por exemplo, descendente lá de Noé, pegou essa história e adaptou para Ísis e Osíris e Horus. Entendeu? Cada um foi... Só que aí quem conta um conto aumenta um ponto, né? Vai agregando alguma historinha. Então no Egito você tem essa história, na Babilônia você tem essa história, os persas têm essa história. Então eu acho que é uma mesma história original que foi se disseminando. Eu não penso assim, caramba, Jesus então é a falsificação, é a cópia da cópia da cópia de uma historinha que já contava lá no Egito. Eu acho que o Egito já é uma versão de uma história original que já tá vindo lá das antigas lá. E você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha! Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado, é mó merreca, custa menos de R$8, irmão.